Olá, tudo bem? Para você que me segue nas minhas mídias sociais, sabe muito bem, não é novidade, porque eu falo bastante sobre os registros acásticos, não é verdade? E você? Também conhece os registros? Já ouviu falar sobre os registros acásticos? Não? Para a gente falar sobre um tema tão maravilhoso, tão gostoso, eu escolhi um lugarzinho aqui na minha casa que é repleto de energias positivas, que é o nosso altar. Aqui que a gente fez para nossa Ganesha. Temos aqui a nossa Ganesha, algumas imagens, aqui um Buda hindu, aqui tem um budinha por aqui, algumas flores, enfim, um lugar cheio de energia positiva para falar, para me inspirar sobre esse assunto que eu gosto tanto e que é tão maravilhoso. Antes da gente falar sobre os registros acásticos, vocês primeiro precisam entender o que é o acástico. O acástico ele vem do sânscrito, que significa akasha. E a tradução do akasha é o éter. Mas o que seria esse éter? O éter é uma substância que compreende tudo o que existe de vida no universo, tudo que tem vida no universo. Mas esse éter também pode ser chamado de céu, pode ser chamado de espaço cósmico, pode ser chamado de extrafísica do nosso conhecimento, da nossa consciência. Interessante, né? Inclusive, eu poderia simplificar aqui o que são os registros acásticos e dizer que é uma grande biblioteca cósmica que fica num espaço maravilhoso, num computador, no melhor computador que existe no mundo, com capacidade de armazenamento infinita, uma capacidade infinita para armazenar todas as memórias, porque os registros acásticos, eles são todas as memórias do universo. É lá que fica guardado tudo o que acontece, todas as nossas memórias, as memórias de tudo que acontece ficam guardadas lá. Inclusive, um neurocientista chamado Carl Pirsman, ele, depois de muito estudar, muito pesquisar, ele acabou deixando de presente para a gente algumas pesquisas sobre o Akasha, e ele afirmava que as nossas memórias, elas não estão guardadas no nosso cérebro. Que o nosso cérebro, ele só serve para ser um receptor e um processador de informações. Como assim? Será que essa teoria, né, essa afirmação do Prisman explicaria então as experiências pós-morte? Né? Aquelas pessoas que têm experiência que de voltar da morte, aquelas pessoas que sofrem algum acidente, tem alguma coisa, uma parada cardíaca, alguma coisa assim, e clinicamente morre, o corpo está morto, não tem batimento cardíaco, não tem atividade cerebral, está declarada morta e magicamente, ainda não existem explicações para isso, elas voltam à vida. E muitas delas voltam à vida com relatos impressionantes, com relatos com riqueza de detalhes de tudo o que aconteceu perto dela durante a pseudomorte. Então, se a pessoa está morta, se a pessoa não tem atividade cerebral, se a pessoa está com batimento, não tem batimento cardíaco, ela está, né, não está mais ali. Como que ela volta da morte e conta tudo com tanta riqueza de detalhe? Será que então que o Prisman ele está certo? Será que as nossas memórias não são guardadas no nosso cérebro? E o nosso cérebro, sim, é somente um receptor e um processador de informações e de memórias? Isso explica muito bem sobre os registros acásticos, porque os registros acásticos são as memórias do universo. Tudo o que aconteceu no passado, no presente e que vai acontecer no futuro, está tudo registrado neste espaço, neste campo acástico, né? Inclusive existe uma história que eu não sei se é 100% verdadeira, mas existe a história, então, que diz o seguinte, que o Steve Jobs,
quando ele tinha mais ou menos 19, 20 anos, ele era praticante do budismo. E ele fazia muitas meditações budistas. E nessas meditações, ele recebia intuições. Ele recebia inspirações. Então, será que quando ele recebeu essas inspirações, essas intuições, será que junto com isso vieram algumas informações que ajudaram ele a criar tudo que ele criou, a inventar tudo que ele inventou, a construir o império, né, que nós hoje somos beneficiados com todas tudo que ele criou? Agora, existe outra história, e essa está inclusive documentada num filme, como a biografia de uma pessoa, um matemático indiano. O nome dele era Ramanujan. Enfim, se vocês procurarem matemático indiano, vocês vão encontrar facilmente o filme dele. E o que foi registrado nesse filme? Ele dizia, e era um cara super humilde, provavelmente nem foi na escola, andava descalço e tudo mais, super humilde mesmo. E ele dizia que recebia informações matemáticas durante o sono, durante os sonhos de uma deusa hindu. E ele, né, eu vou dar um spoiler aqui, ele conseguiu resolver problemas matemáticos até então, naquela época, que ninguém, nem os melhores matemáticos reconhecidos da época tinham conseguido resolver. E ele resolveu. E ele dava o crédito todo para a deusa hindu, que ele dizia que recebia todas essas informações, todas as fórmulas matemáticas através dos sonhos. Então, como a gente pode dizer que não existe um espaço acástico? Como a gente ainda vai lutar contra isso? Não tem como. Inclusive, existe um físico chamado James Clerk Maxwell, que ele diz o seguinte, que o campo universal é o local onde todas as coisas, todas as formas, todos os fenômenos surgem. E muitos cientistas, estudiosos, dão nomes diferentes para esses campos, né? Alguns chamam de campo quântico, outros chamam de campo de matriz divina. Já ouviram falar disso, matriz divina? E outros chamam de campo acástico. Independente do nome que você dá, não dá para negar que existe sim uma memória universal. E aí a gente fica se pensando, né? Se eu faço parte do todo, porque eu faço parte do todo, você faz parte do todo, tudo que nós fazemos interfere no todo. Tudo que nós vibramos interfere no todo. Tudo que você faz interfere e faz muita diferença. Então, tendo consciência disso, a gente precisa tomar cuidado e se policiar por aquilo que a gente anda fazendo e também por aquilo que a gente anda vibrando, ou pensando, ou atraindo. Porque isso não faz diferença só na sua vida. Faz diferença no todo, no universo. Eu ouvi uma frase essa semana que diz o seguinte: nós somos muito mais do que acreditamos ser. Nós somos, e nós somos mesmo, porque a gente faz parte de algo muito grandioso. Alguns contribuem mais, outros contribuem menos, mas todos nós, inegavelmente, fazemos parte desse todo, né? Inclusive, todo ser vibracional tem um registro cósmico. Eu tenho um registro cósmico. Você tem um registro cósmico. Seu cachorro, seu gato tem um registro cósmico. Sua família também tem. O seu negócio tem um registro cósmico. Você sabia que é possível fazer a leitura dos registros acásticos do seu negócio? É possível. Porque se ele tem registro cósmico, ele está lá. O campo acástico, ele está dentro de nós. A gente só precisa entrar em contato mais vezes com ele. Às vezes a gente entra em contato através do sonho, sem a gente nem perceber. Como que a gente entra em contato com os nossos registros acásticos? Através de
uma meditação profunda. Ou você pode, né, contratar uma leitura também com um profissional, que é muito mais fácil, porque para você nem vai saber se você tá lá ou não tá, né? Vai ficar meio complicado. Enfim, então assim, o akasha, o campo akáshico tá dentro da gente. Então, o que eu preciso fazer? Entrar na onda vibracional correta. É como se fosse um rádio, né? As ondas do rádio, a gente não vê, mas ela existe. E a gente precisa sintonizar, né, na onda correta para a gente ouvir determinada rádio. Com os registros akáshicos é a mesma coisa. Eu tenho que entrar no estado vibracional correto para poder acessar os seus registros. Esse assunto é maravilhoso. Inclusive, alguns estudiosos dizem que tudo que existe e tudo que existirá, né, no futuro, já existe no espaço cósmico, né? Então, assim, as tecnologias dos avanços da medicina, os avanços dos carros, dos aviões, dos meios de transporte, quem sabe daqui a um tempo a gente está podendo fazer teletransporte, né? Se a gente for ver, a nossa evolução está muito grande. A gente trabalha aí hoje a gente tem acesso a tecnologias que quando eu era criança eu nem imaginaria que isso fosse existir na vida. Então o avanço está sendo muito grande. Então assim, muitos estudiosos dizem que o akasha, ele inspira as pessoas corretas para serem os veículos para trazer essas novas informações para cá. E a gente só recebe essas informações quando a gente está pronto para receber. Do mesmo jeito acontece na hora da leitura. Você recebe as informações que você está pronto para receber. Porque tem algumas informações você até recebe que na hora você não vai entender para que serve. E aí lá no futuro, um mês depois, você acaba ouvindo de novo a sua leitura e falando, cai a ficha, poxa vida, tá, agora eu entendi por que me falaram isso. Faz todo sentido. Porque você precisava ouvir, mas demorou tempos para poder cair a ficha, ok? Então, é esse o mercadinho para vocês hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E, por favor, vamos distribuir, vamos multiplicar o conhecimento, vamos ajudar as outras pessoas a terem acesso a esse conhecimento sobre os registros akáshicos. Então, não esqueça de compartilhar.